Quando nós começamos a fazer um estudo sério a respeito dos zumbis e principalmente da proliferação deles no Brasil e no mundo, é necessário que nós façamos alguns links, como por exemplo, conseguir entender o que é que tem de ponto em comum dentro dessas frases que eu vou lhe dizer agora. Veja lá. A Pepsi é adoçada por fetos humanos. O nazismo é de esquerda. A matemática das mortes, comparação entre as mortes do capitalismo e do socialismo, é uma política que matou muito mais do que o capitalismo. A Terra é plana, nossa senhora. Encontrou-se hidrocarbonetos em meteoros, outros planetas. Portanto, combustível fóssil não existe. Isaac Newton e Einstein criaram a física para enganar as pessoas. São farsantes, nossa senhora. E aí, uma bem conhecida que nós temos aí. O Foro de São Paulo é uma ameaça global, onde as pessoas se reúnem para criar uma ditadura comunista e matar mais da metade da população mundial. Eu tento fazer piadas o tempo todo, porque sinceramente só fazendo piada para conseguir acreditar que tem pessoas que ainda em pleno século XXI ainda consigam acreditar nesse tipo de sandice que a gente viu por aí. Se você disse que o link entre essas frases era burrice, você acertou também. Mas além da burrice tem um personagem aí, um conhecido como Olavo de Carvalho. Sim, ele mesmo, o cara que tem criado várias discussões, várias brigas dentro do governo atual, que dá pitacos de forma com que o governo brasileiro tenha feito tantas cagadas como jamais visto em toda a história brasileira. Estamos destruindo absolutamente tudo, que não só o PT fez, mas que também governos como FHC fizeram, como outros governos como José Sarney, como Itamar Franco. Estamos começando a destruir o Brasil e talvez seja essa a finalidade, então nós não podemos ligar. Afinal de contas, se é essa finalidade, este governo que aí está no caminho certo. Hoje em dia fica tão fácil você desmentir qualquer tipo de conversinha como essa de Olavo de Carvalho, porque quando você começa a perceber as palavras dele, os vídeos dele principalmente, porque eu só vejo o vídeo, eu jamais pagaria para ler alguma coisa desse sujeito, eu não li, então porque não preciso fazer isso. Ele tem vários vídeos dentro da internet expondo suas ideias, o que demonstram o quanto as pessoas são ingênuas a caírem nesse tipo de conversa. Quer ver uma coisa? Você vai ver ele constantemente usando dentro dos discursos dele falar a respeito de determinados autores que nem existem. Se você for pesquisar os autores que ele fala, você vai descobrir que alguns não existem. Se você for pesquisar ainda mais fundo, procurando saber o que aquele autor realmente falava dentro dos livros, você perceberá que nem aquilo que ele está dizendo que o autor disse, o próprio autor chegou a dizer, porque Olavo de Carvalho tira muitas mentiras de dentro da sua cabeça para enganar as pessoas, porque é assim que ele vive a vida, ganhando dinheiro, fazendo estelionato com as pessoas, enganando as pessoas e ganhando a vida dessa forma. Olavo de Carvalho já foi astrólogo, já foi numerólogo, já foi sexólogo. Ele gostou da coisa. Olha que tem vários boatos a esse respeito, bastante interessantes aí. Essa é bem legal. Se você for pesquisar na internet sobre a vida, sobre as formas como o Olavo de Carvalho desenvolve suas aulas, você vai ficar bastante curioso a esse respeito. E aí, finalmente, Olavo de Carvalho tem agora se ocupado dizendo que é um filósofo. Um filósofo que só tem a 4ª série primária, nunca frequentou os bancos universitários e lê apenas orelhas de alguns livros. E aí já sai ditando e fazendo teorias de conspiração, especialista em teorias de conspiração e uma série de coisas mentirosas para enganar a população. Porque, como eu falei para você, é assim que os estelionatários ganham a vida, enganando as pessoas. Ora, se a gente começar a falar, por exemplo, sobre o caso da Pepsi que a gente falou, imagina que os Estados Unidos estão deixando acontecer lá que a Pepsi use fetos humanos para adoçarem. Portanto, todo mundo que consome Pepsi é canibal. E aí não existe lá o FDA, as agências de saúde, não existe aqui no Brasil nenhuma agência de saúde, nem no mundo inteiro, que proibiria com que os brasileiros, com que as pessoas dentro dos seus respectivos países consumissem fetos humanos. Gente, isso é simplesmente um absurdo, bastaria você ligar o pino frouxo aí, porque sinceramente ao ver esse tipo de afirmação e você conseguir acreditar nisso, aí tem alguma coisa de errada com você. Mas vamos pra frente, o nazismo é de esquerda, eu já falei isso nesse vídeo que eu falei pra você a respeito
conceito do nazismo é de esquerda. Isso não existe. Hitler escreveu um Mein Kampf, e Mein Kampf Hitler diz que ele jamais poderia ser de esquerda, porque ele diz que ele é contra o marxismo, porque, segundo ele, marxismo e judaísmo estão intimamente ligados. Se você sabe que Hitler tinha ódio de judaísmo, então dizer que marxismo ele era de esquerda, gente, sinceramente isso aqui não tem sentido, mas tem gente que acredita nisso e sai, mesmo que a gente explique e fale muita coisa. Eu só falo o seguinte: vai ler Mein Kampf, vai ler o que esse cara está dizendo lá. Aí não precisa ficar dizendo o que um teórico disse. Não. Em Mein Kampf são as palavras do próprio Hitler. Vai ler, pelo amor de Deus. Apesar de que, como eu falei, tem gente que tem pino frouxo e vai achar que aquilo é um manual de instrução e vai seguir piamente e vai começar a querer dominar e destruir o mundo, né? Mas enfim, matemática das mortes, que coisa mais absurda do que isso. Veja, vamos tentar fazer uma consideração aí bastante importante. Veja bem. A invenção da moeda, ela aconteceu lá no Líbano, em 1200 anos antes de Cristo. A China começou a adotar moeda lá por volta de 200 anos antes de Cristo. Então, a moeda começou a existir a partir de 1200 anos de Cristo. A propriedade privada já existe muito antes de Adam Smith conseguir fazer qualquer tipo de elaboração. O Adam Smith fez essa elaboração a respeito da riqueza das nações em 1778. Portanto, já fazem 241 anos que Adam Smith inventou a riqueza das nações, e por esse motivo algumas pessoas costumam fazer uma confusão, dizendo que o capitalismo nasceu com Adam Smith. Mentira isso. O capitalismo já é muito mais antigo do que isso, só que a organização teórica e científica sim nasceu com Adam Smith. Então mudou muito a partir dele, porque algumas das propostas dele foram muito importantes para a mudança do capitalismo. Mas antes de Adam Smith existia sim o capitalismo. Afinal de contas, sempre existiu propriedade privada, gente, desde que a humanidade existe. Então, você tem lá que os grandes reis hoje, os grandes países, nasceram primeiro com grandes latifundiários, grandes reis que eram donos de tudo e que várias pessoas trabalhavam com ele em troco de moeda, em troco de algum benefício que ele dava, em troco de alimentação. Ele tinha seus próprios exércitos. Depois esses reis se tornaram países e, portanto, por sua vez, se tornaram Estado. Mas ainda existiam os nobres que sempre tiveram propriedade privada, sempre tiveram moeda. Quer dizer que o capitalismo matou muito menos do que o socialismo é uma impossibilidade matemática. Quer ver? O socialismo foi escrito por Marx no ano de 1867. Já fazem 152 anos que o socialismo foi criado. Antes de Marx existia sim o conceito de comunismo, mas o conceito de comunismo vem de lá da antiga Grécia, e aí ele foi evoluindo ao longo do tempo, mas nunca o comunismo teve qualquer tipo de instituição social para cuidar de um determinado país. Não existia esse conceito de comunismo implantando a administração de um determinado país, certo? Existiu sim comunismo em sociedades antigas, e a gente vai encontrar isso, mas não que tenha sido elaborado cientificamente como foi com Marx. Agora, o socialismo só nasceu a partir de 1867 com o Capital, quando Marx cria uma nova ideia para conseguir fazer a organização da sociedade. E dentro dessa ideia surgiram várias outras possibilidades, como por exemplo a visão econômica que se tem a respeito dessas teorias, certo? Agora, se o socialismo tem 152 anos, se o comunismo nunca administrou um país, nunca foi tentado impor o comunismo antes da vinda de Marx, o capitalismo sempre reinou. E todas as guerras foram feitas pelo capitalismo, todas as guerras desde que o homem é homem. Então dizer que o capitalismo matou muito menos, gente, é desconhecimento histórico. Nós temos aí pelo menos 2.000, 4.000, 5.000 anos da existência de capitalismo, pelo menos. Isso se não tiver muito mais do que isso. Aí você vai dizer, poxa Roberto, mas isso que você está dizendo é uma mentira. Não, veja bem, o capitalismo tem várias modalidades, porque a propriedade privada e tudo mais que são requisitos do capitalismo, elas existiram antes, mas aí tiveram modalidades diferentes que depois de Adam Smith teve uma transformação sim. É mentira dizer que o socialismo matou muito mais, que o comunismo matou muito mais. Isso é uma mentira histórica, uma mentira matemática, não tem como. Tem muito mais anos de vida. O socialismo com 150 anos matar mais do que o capitalismo com 5.000 anos, gente,
é simplesmente anormal o cara que começa a levantar esse tipo de questão. Aí esse sujeito vai lá e me diz que Isaac Newton e Einstein eram farsantes. Eles criaram uma modalidade da física para mudar toda a física que existia até então, porque eles queriam enganar as pessoas. Eram verdadeiros charlatões. Charlatães ou charlatões, se você preferir. Olha, eu vou te dizer, Olavo de Carvalho, só você que cria teorias novas, porque o Isaac Newton trouxe uma coisa de uma experiência embasada. O Einstein demorou muitos anos para conseguir comprovar a teoria de relatividade, porque ele precisou ver muitos eclipses até que ele conseguisse provar a teoria da relatividade, e ele primeiro enunciou matematicamente e comprovou matematicamente que existia a relatividade sim, mas ele precisou primeiro comprovar fisicamente através dos eclipses. Então o que acontece, Olavo? Eu sinto muito em te dizer, mas a ciência, se você soubesse disso, se você tivesse estudado um pouquinho mais e tivesse lido mais a respeito, você saberia que a engenharia, principalmente a engenharia civil, é totalmente baseada nas leis de Newton, totalmente baseada no que Newton descobriu, não no que Einstein descobriu. Portanto, dizer que o Newton era um charlatão é a mesma coisa que dizer que todos os engenheiros civis, todos os engenheiros da Terra são charlatães, porque eles precisaram dessas teorias para desenvolver a tecnologia. Por exemplo, como fazer prédios aí, como lá em Dubai, que tem prédios de 800 metros de pé acima do solo, com vento batendo, e ele não cai. Sabe por quê? Ele não cai porque nós estudamos Newton dentro da faculdade, e em função de Newton a gente sabe muito bem como fazer com que aquele prédio fique de pé. Dizer que Newton é um farsante é a mesma coisa que dizer que não existe a ciência de engenharia, não existe a física, porque todo o conhecimento de Newton revolucionou a física e revolucionou inclusive a matemática. E por que ele não conseguiu entender? Porque o Olavo de Carvalho fala isso num vídeo dele. Ele diz que os dois são charlatões porque ele não conseguiu entender absolutamente nada, nem de Newton nem de Einstein. Ora, seria difícil uma pessoa que, com o grau de instrução que o Olavo de Carvalho tem, conseguir chegar até Newton, porque daí teria todo um preparo matemático, um preparo de conhecimentos físicos, preparo de química, e aí não é simples você chegar lá, simplesmente saber ler não é a solução correta para se chegar e entender totalmente Newton. Então, é óbvio que ele não conseguiria entender porque ele não teve preparo estudantil, literalmente falando, a respeito disso. Ele não teve preparo porque você só começa a estudar matemática e física mais avançada depois que você sai da quarta série, lá por volta da quinta série, sexta, sétima, oitava, diria, que aí você começa a saber muito mais a respeito de física. Portanto, dizer que Newton é um farsante só porque inventou e mudou totalmente a física, me desculpe, Olavo, mas você precisa estudar um pouquinho mais. Porque se você não consegue entender Isaac Newton, entender Einstein é muito mais complicado, porque aí nós já estamos falando de uma coisa muito mais avançada do que Newton. Essa que eu vou falar aqui agora é uma das melhores mentiras que o Olavo de Carvalho já contou e com que convenceu uma horda de zumbis. Uma horda de pessoas que, na verdade, Olavo de Carvalho conseguiu se comprovar ser um dos grandes encantadores de jumentos que a gente consegue encontrar dentro do Brasil. Você quer ver? Com essa discussão do Foro de São Paulo, eu perdi muitas amizades, eu perdi muita gente que vinha acompanhando durante muitos anos. As pessoas, mesmo tendo cursos superiores, elas conseguem se enganar com esse tipo de coisa. É uma coisa impressionante. Você espera que uma pessoa que tenha curso superior, que fale várias línguas, que tenha mestrado, doutorado, você espera que essa pessoa tenha informação suficiente a ponto de questionar quando houve alguma coisa nesse gênero. E aí, mesmo ouvindo alguma coisa desse gênero, você pode até acreditar, porque sua crença pode ser maior do que a sua inteligência. Mas aí o que acontece? O fato de você estar hoje vivendo na era da informática, na era da informação, e você não consultar nas redes sociais, não consultar dentro do Google e procurar a respeito do Foro de São Paulo informações sérias, aí você me desculpe, mas aí você está faltando alguma coisa na sua vida. Você quer ver? Eu vou demonstrar para você através de uma pesquisa dentro do Google. Veja bem. Lá no Google eu vou digitar a seguinte coisa, que é Atas do Foro de São Paulo. Olha aqui, ó. Compilação das atas do Foro de São Paulo. Tem várias atas, conheça o Foro de São Paulo. E aí tem um monte de coisa. A Veja fala que é uma das idiotas que comprou o discurso de Olavo de Carvalho, porque ela chegou a anunciar, olha só a notícia que a Veja colocou. Vamos divulgar a vergonha alheia, né? Quando não é minha vergonha, é bom
divulgar. Olha aqui, ó. Conheça o Foro de São Paulo, o maior inimigo do Brasil. Gente, a Veja comprou as ideias do Olavo de Carvalho. Se uma revista conhecida como essa vai lá e compra a ideia conspiracional desse imbecil, desse cara que inventou tantas coisas, dizendo que o Foro de São Paulo tinha intenção de criar uma ditadura mundial e exterminar a população do mundo, uma ditadura vinda do comunismo. Gente, a Veja, simplesmente, a gente consegue entender hoje por que ela está falindo, né? Porque, sinceramente, não é sério fazer uma divulgação dessas. Mas vamos ao que interessa, vamos ver as atas do Foro de São Paulo. Veja, voltando aqui, eu entrei lá nas atas para que você possa ter uma ideia. Voltando aqui, é interessante mencionar só isso. Se existe uma conspiração comunista para dominar o mundo, prevendo que vai fazer várias atitudes dentro desse foro, para dominar o mundo, para implantar o comunismo dentro do mundo, para implantar o tráfico de drogas e convencer as pessoas, plantar o narcotráfico para poder arrecadar dinheiro. Gente, olha cada confabulação essa. E eu perdi vários amigos acreditando nesse tipo de baboseira. Mas veja bem, olha lá, eu vou mostrar para você agora o que está escrito lá, ó. Do Foro de São Paulo diz exatamente de 1990, quando ele foi criado, a declaração do Foro de São Paulo, quando ele foi criado. Sim, foi criado por Lula e Fidel Castro, mas não significa dizer que só porque foi criado com o Fidel Castro era uma intenção comunista de dominar a Terra. Gente, não é nazismo isso aqui, é outra coisa, né? O comunismo é bem diferente. O socialismo, então, que é o que nós poderíamos dizer que é o que o Fidel Castro tem lá em Cuba, aí é outra situação. Mas vamos ver o que fala essas atas, né? Breve histórico, está falando aqui em 1993, dizem que cada país o que aconteceu, as discussões que houveram dentro do Foro de São Paulo. Nós temos aqui em 1999, 2000, 2001, 2002 e assim por diante, 2005, 2007. Olha que coisa legal, gente. Se eu procurar aqui, ó, eu vou procurar Ctrl F e vou digitar Brasil, para que eu possa verificar as coisas que são discutidas a respeito do Brasil. E aí eu procuro lá, encontrei lá, encontro em Porto Alegre, em 1997, encontro resolutivo sobre presos políticos em Brasil, que isso foi de 1964, alguma coisa que eles aprenderam e estavam discutindo lá na época. Vamos voltar lá, beleza. Resolução sobre reforma agrária e o MST. Claro, o MST é bem discutido lá. Brasil em 2005. E aí vai, gente. Olha o que acontece aqui, ó. Quando nós formos traduzir isso aqui, documento resolutivo. Aos jovens do México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Curaçao, Colômbia, Brasil, Porto Rico, Venezuela, Equador, Nicarágua e Noruega. Noruega inclusive, gente. Olha lá. Reunidos na cidade de São Salvador nos dias de 7, 8 e 14 de janeiro de 2007, depois de um intercâmbio de experiências e ideias, expressam sua solidariedade às diferentes lutas da América Latina e outras regiões do mundo. Consciente da necessidade de contar com instrumentos políticos para a integração, convocamos a juventude democrática e progressista latino-americana e caribenha para fazer parte do Foro Juvenil de São Paulo, que se realizará no dia 23 ao 27 de março do presente ano. Nos solidarizamos com a luta dos povos, especialmente dos indígenas, afrodescendentes, latino-americanos e caribenhos, que tenham se levantado energicamente contra a exploração em misericórdia, ou seja, sem misericórdia do seu meio ambiente, efetuando as campanhas transacionais para apossar-se de recursos naturais e suas comunidades, na construção de hidrelétricas de solo, afetará a comunidades pobres e beneficiará a burguesia e a plantação da palma africana para a obtenção de recursos energéticos alternados. Ou seja, senhores, o que está se discutindo aqui no Foro de São Paulo é o que você vê aí sendo discutido nas campanhas eleitorais. O Lula falando a respeito disso, todos os partidos de esquerda dizendo a respeito dos direitos da mulher, do homem, do índio, do negro, do afrodescendente e assim por diante, os direitos das minorias. Então dizer que o Foro de São Paulo está planejando fazer alguma dominação global, colocando todas essas atas, colocando todos os planos dele para todo mundo saber dentro da internet, você me desculpe, mas tem alguma coisa de errada com essa ideia. Você quer ver o que tem de errado? Lembra quando eu falei a respeito, inclusive falei nos vídeos aí anteriores, lembra quando eu falei a respeito de que a direita tem o costume de acusar a esquerda daquilo que ela é?
Então, quando a gente vê o Olavo de Carvalho se levantando e dizendo que a esquerda está planejando dominar o mundo, é sinal que ele está preparando politicamente o mundo a se acostumar com a ideia de que quando você vai sair matar pessoas de esquerda e eliminar essas pessoas, é para o bem da humanidade. Por esse motivo você cria instituições e cria contragolpes para isso. Então, na verdade, é uma lavagem cerebral para tentar organizar as pessoas e tentar fazer com que elas acreditem cada vez mais que matar gente de esquerda, que matar gente com pensamentos diferentes do que a direita é, na verdade, defender os interesses e a democracia, quando na verdade é totalmente ao contrário disso. Uma prova disso está aqui, ó. Essa é uma prova incontestável. O Lula estava vendendo o seu planeta para o Darth Vader. Então significa dizer que isso é uma conspiração multiplanetária. Então temos que tomar cuidado. Não, mas veja bem, vamos falar a verdade, né? Não vamos com piada. Olha a verdade aqui aparecendo. Justamente aquelas pessoas que estão dando golpes no mundo inteiro de direita, em que o mundo inteiro está começando a ficar preocupado com Steve Bannon. Já tem gente falando em colocar Steve Bannon na cadeia assim que ele aparecer nos países, porque esse sujeito está fazendo a extrema-direita voltar no mundo inteiro, está fazendo o nazismo, está fazendo tudo isso voltar dentro do mundo. E olha quem está do ladinho do Steve Bannon aqui, justamente esse cara que diz que o Foro de São Paulo era uma ameaça mundial, e ele está justamente de um cara que é uma ameaça mundial, gente. Está fazendo voltar a extrema-direita, o que significa dizer, porque nós sabemos muito bem, e eu não estou inventando isso, nós sabemos que quando a extrema-direita chega no poder em qualquer lugar do mundo, começam a haver maiores atritos e, consequentemente, começam a estourar guerras por todos os lados. Foi assim na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. É bom que nós fiquemos atentos. Steve Bannon hoje se tornou uma grande ameaça. E quando nós vemos esse paspalho aqui, que pensa que é presidente, do lado de um estelionatário, do lado de um cara que fica dizendo que tem Foro de São Paulo e que ele conseguiu vencer o comunismo, para poder derrotar o comunismo precisa fazer. E aí você vê um outro aqui que tem curso superior, passou no Instituto Rio Branco, o que faz seriamente a gente questionar a respeito dos concursos dentro do Brasil. Porque olha, se um sujeito desse consegue passar dentro do Instituto Rio Branco, o que pode ser que não seja verdade, porque eu, já tendo sido funcionário, servidor público, eu cheguei a ver, na verdade, pessoas que nunca prestaram concurso estarem ocupando cargos dentro dos setores porque tinham um papai, porque tinham uma mãe, porque tinha alguém que estava trabalhando lá dentro. E nós sabemos muito bem que esse embaixador, ele tinha o pai dele que era embaixador antes. Portanto, essa história de dizer que passou em concurso público é muito estranho. Assim como, por exemplo, o Moro, que apesar de ter feito direito, apesar de ter feito vários concursos, apesar de ter feito testes da OAB, toda a legislação brasileira fala a respeito de cônjuge. E esse cara não saber pronunciar a palavra cônjuge, ficar dizendo que é conge, gente, é simplesmente vergonhoso e de se questionar muita coisa a respeito da formação dessas pessoas. Porque é crítico quando você vê uma pessoa como essa, que fala outros idiomas, que tem uma série de facilidades, que deveria ter uma cultura bastante avantajada, de repente cair na conversa desse tipo de pessoa. Então, senhores, eu aqui coloquei sobre o Olavo de Carvalho, e eu espero que vocês compartilhem esse vídeo e que vocês divulguem, na verdade, o quanto é falso essas coisas que esse cara divulga e o quanto é perigoso acreditar em pessoas que não tenham tido a mínima formação nem ética, muito menos uma formação cultural a esse respeito, cuja a finalidade dele, única e exclusiva, é levar dinheiro, ser chamado de professor, quando na verdade ele não é professor de absolutamente nada. Ele mente constantemente e cria problemas hoje, não só para nós, mas para o resto da América Latina, a partir do momento que ele chega a convencer um estrupício a querer fazer guerra com a América Latina, só porque lá na Venezuela estão dizendo que tem um bolivarianismo. Então essa história de criar guerra só porque o país pensa diferente dele é simplesmente uma coisa inaceitável. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa, e é uma ameaça que a extrema-direita volte de novo em qualquer lugar do mundo. E aí é bom você começar já a se preparar para isso, porque quando a extrema-direita volta ao poder, nós temos problemas de democracia no mundo inteiro, porque eles acabam com a democracia. O que eles querem é guerra, e é isso que eles geralmente conseguem fazer ao longo de toda a história, isso foi comprovado. Bom, senhores, eu vou pedir para vocês curtirem o canal, se inscreverem no canal, clicarem no sininho e compartilhar os nossos vídeos para que nós possamos cada vez mais subir nos nossos scores aqui dentro do YouTube e que nós consigamos cada vez mais divulgar os vídeos e compartilhá-los para dezumbizar o Brasil. Até o próximo vídeo.